Eu saúdo a todos os nossos amigos, nossos telespectadores, todos aqueles que nos acompanham aqui na TV Manaim e nos canais de mídia da Igreja Cristã Maranata, com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é Cristianismo e Evangelho. E nós estamos aqui com os pastores Mauro. A paz do Senhor Jesus, pastor Fábio, pastor Lauro. Paz do Senhor Jesus, pastor Fábio, pastor Mauro, a todos também que estão nos acompanhando. Formando essa mesa, né? E o tema que nós vamos trabalhar nesse episódio é a fé e as suas origens. Então, o quadro que vai ser projetado aqui vai mostrar um texto que é a definição bíblica de fé, que está em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Quando nós falamos de fé e, sobretudo, as suas origens, no episódio anterior nós chegamos a falar sobre quando o Senhor Jesus voltar, né? Haverá fé na terra? Foi a pergunta que o Senhor Jesus fez ali diante dos seus discípulos, aqueles que estavam ao seu lado. A pergunta, ela se projeta para os dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a fé e suas origens. Já mencionamos alguma coisa nesse sentido no episódio anterior. Mas qual é a origem da fé? Que fé é essa? Então é importante nós recordarmos aquilo que nós vimos no episódio anterior e que nós vamos passar aqui de uma forma mais rápida, que é esse quadro que está sendo projetado agora, que fala da obra criadora e da obra redentora. Então, nesse quadro nós vamos ver a origem da fé, porque há uma fé que ela emerge do homem, e como ela emerge do homem, o homem é um ser temporal. Depois que ele saiu do Éden, veio um juízo para a sua vida, que é trabalhar e morrer, e da mesma forma, essa fé que nasce no coração do homem, emerge do homem, ela tem um início e tem um fim. E o fim é como se diz, né? 7 palmos abaixo. Ou seja, todos nós morremos, todos nascemos, somos, né? Vivemos a nossa vida e depois morremos. E essa fé que emerge do homem é uma fé naquilo que Deus criou e que um dia vai ter fim. A palavra do Senhor Jesus foi: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, essa fé que está ligada à obra criadora é uma fé que não subsiste, ela vai morrer. E ela não transcende, ela não alcança aquilo que é o objetivo da fé que vem da eternidade. Por outro lado, a fé na obra que vem da obra redentora, ela está ligada a um princípio que é eterno e um princípio também que não tem fim. É muito difícil nós falarmos princípio que não tem fim e princípio, né, eterno. Porque, na verdade, dentro da palavra nós vemos de eternidade a eternidade, o Senhor é o Deus. Então, na obra criadora e na obra redentora, nós vamos começar a entender a origem da fé. A fé que emerge do homem, da obra criadora, de tudo aquilo que é a vida do homem, ela vai ter um fim, com a morte. Mas a fé que emerge da obra redentora, o fim dela não existe, porque quando nós passarmos dessa vida, nós teremos uma outra vida na presença do Senhor. Nós vamos então começar a trabalhar nesse tema. Já falamos alguma coisa desse quadro mesmo no episódio anterior, mas agora vamos começar a trabalhar assim, de uma forma mais específica, né? As origens da fé, dentro do universo criador e do universo redentor. Pastor Mauro. Pastor Fábio, nós vemos aqui neste quadro, que nós estamos vendo aqui no nosso telão, a fé e as suas origens. O que é que nós estamos vendo aqui? Que existe uma fé que emerge do homem. É essa aqui do universo criador. A sua origem é nas coisas desta vida, é na terra, é na razão do homem, o seu conhecimento, na filosofia e na teologia. Então, são ciências. Isso gera no homem uma fé, mas é uma fé que é religiosa e racional.
ela não transcende, como nós até falamos disso já no episódio anterior. Ela tem características que são desta vida. Ela é histórica. É aquilo que eu vivi, são a minha tradição, aquilo que eu trago como bagagem. Isso é uma fé histórica, que as pessoas carregam, imaginando que isso vai trazer a ela qualquer tipo de benefício eterno. É uma fé emocional. As pessoas são provocadas a se emocionarem com as coisas, né? Isso trazer um sentimento, mas fé não é sentimento. Fé é algo que vem da eternidade para preencher o vazio do coração do homem. Fé também, neste universo criador, dentro dessas questões humanas, ela se confunde também com força de vontade. Então a pessoa, ela presta vestibular durante 12 anos. Eu vou passar no vestibular. 12 anos depois ele passa. As pessoas dizem, é uma pessoa de fé. Não, ela tem um esforço, uma força de vontade, de certa forma até uma teimosia, né? Podia ter feito outra coisa. E as pessoas confundem isso com fé, superstição, misticismo, né? Crendo em objetos, crendo em coisas que não têm valor eterno, que são desta vida. Isso é a fé mística. E também a fé que vem das obras. É fazer o bem, e ninguém está impedido de fazer o bem ao outro, né? Praticar caridade, seja o que for, você trazer um benefício para alguém, mas isso não pode ser confundido com fé. Fé, a sua origem verdadeira, a fé que transcende, a fé que alcança a eternidade, é aquela que é como um dom de Deus, como está na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, que nós já mencionamos também no episódio passado, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé verdadeira, a fé do universo redentor, que tem origem na eternidade, é um presente do Senhor para o homem. Ela é profética, porque vem de Deus. O termo profético quer dizer isso, né? Vem de Deus. Ela é firme fundamento das coisas que se esperam, como o texto que nós já lemos, né? Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então, fé não é tangível, como o próprio pastor Fábio colocou no episódio passado. Não é uma coisa que eu coloco dentro do bolso, eu estou carregando a minha fé, está aqui. Outros colocam a sua fé atrás da porta. Não, a fé é uma coisa que é guardada dentro do coração. Esta é a fé genuína, a fé verdadeira, que tem origem na eternidade, né? Isso é que é fundamental. Essa fé que vem de Deus, a forma que ela vem, o que ela gera na vida do homem. É interessante, o próximo slide, vamos colocar aqui, ele é um quadro que explica bem isso, né? Um quadro didático. Somente a fé que vem de Deus pode levar o homem à eternidade com Deus. Para entendermos aqui esse quadro, gostaria de destacar primeiro o seguinte: a gente tem uma linha amarela com duas setas apontando para os dois lados. Essa linha marca o tempo de Deus. Deus é eterno, de eternidade a eternidade, né? Ele é Deus. E nós vemos que logo abaixo, paralela a ela, tem uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada representa o tempo do homem, está escrito ali, né? Tempo do homem. É um tempo que é inconstante, porque está pontilhado. E o tempo de Deus é constante, ele é sempre o mesmo, ele não muda. E aquelas linhas nas verticais brancas marcam que o homem tem um tempo de existência. Como são duas retas paralelas, elas nunca vão se encontrar. Por maior que seja o tempo de vida do homem, ele não vai chegar a Deus. O homem não pode chegar a Deus. O único que pode trazer o homem de volta para Deus é o Senhor Jesus através do projeto de salvação do Pai. Essa seta curva, ela é a ação da fé. Ela sai da eternidade, vem de Deus, passa pelo tempo do homem e resgata o homem, levando ele de volta para Deus. É ela que aproxima o homem de Deus. Então, só a fé que vem de Deus, que vem da obra redentora, do universo redentor, vai levar o homem de volta para Deus. Então, um painel que vai nos mostrar que se a fé ela tem a origem na obra criadora, ou seja, ela emerge do homem, ela é uma fé temporal, porque ela vai existir enquanto o homem existir. Quando ele morrer, acabou a fé dele. A fé que vem de Deus, ela não acaba.
ela permanece, ela é eterna, louvado seja o nome do Senhor. O próximo slide vai nos mostrar 2 textos bíblicos que eu acho importante deixar aqui registrado, né? O primeiro está em Timóteo capítulo 2, verso 5, e o segundo em Hebreus. A fé é o agente de união entre Deus, ou seja, o que vai promover a nossa redenção, e os homens, que faz parte da obra da criação. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Hebreus 12, verso 3, nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, só de Jesus nós podemos receber essa fé que vai promover a redenção do homem. Sem ela, não há como transcender, como foi dito já aqui pelos companheiros, né, o Mauro e o Fábio, e nos episódios anteriores. Muito bem. Para nós fazermos aqui um contraponto final, há uma diferenciação. Nós vamos ver isso Vou deixar um slide aqui, para que todos possam ver, o que é a fé racional e o que é a fé viva. Então, a fé racional, ela está aí. Ela é gerada naquilo que é da terra, né? A fé viva, não. Ela é profética, porque ela vem da eternidade. A fé racional, ela é mística e supersticiosa. A fé viva é diferente. Ela tem um objetivo, ela opera a salvação. Na fé racional, nós vemos aquilo que está relacionado ao homem, né? Que é tudo relativo, né? A verdade é relativa. Mas na fé viva, a verdade é absoluta, porque a verdade aqui fala daquele que é absoluto, daquele que é o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus. A fé racional, ela é gerada pela emoção, mas a fé viva é pela revelação, diferente, né? A fé racional gera miseráveis, né? E há um texto da palavra que fala claramente isso. Se nós cremos em Jesus somente para essa vida, ou seja, mostrando o homem olhando para baixo, tá? Com uma fé racional que emerge dele, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a fé viva é diferente, porque a fé viva gera cidadãos do céu. A racional sucumbe com a morte, mas a fé viva nos leva para a eternidade. Então, aqui para nós encerrarmos aqui, há um texto, uma palavra deixada pelo pastor Gideu Tigueiros, que nós vamos encerrar esse episódio com ela. A fé entra na vida do homem para construir uma nova história. Que história é essa? A história da salvação. Quando a fé entra na vida do homem, o Senhor começa a escrever uma outra história. Não a nossa história, digamos, de nasceu, morreu, mas é uma história diferente. Uma história daquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, que é a história da salvação. Nós encerramos aqui esse episódio, despedindo do pastor Mauro. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Pastor Lauro. Paz do Senhor Jesus, Fábio, a paz do Senhor Mauro, a paz do Senhor todos que estão conosco neste episódio. E nós despedimos de você também com a paz do Senhor Jesus.